Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a entrevista do Vadim, porque ele colocou umas coisas assim, interessantíssimas, né? Por exemplo, a mudança que teve do drone da época que ele lutou para agora. Sim. Os drones são muito mais ofensivos. Então é uma coisa, né, Rodolfo? A guerra está mudando, né? Ele categoricamente corroborou as nossas análises. A profusão e a massividade do uso de drones, não apenas para reconhecimento, mas para inúmeros graus de utilização, e o drone ser uma compensação com a escassez de artilharia e com capacidade justamente de prejudicar o efeito surpresa de qualquer ataque e principalmente de retardar avanços, e a capacidade de reposição dele no campo de batalha virou algo, assim, uma regra no conflito, e que modificará a guerra moderna para sempre. É interessante que eu conversando, né, não só com ele, quanto os combatentes também, com quem a gente tem contato, antigamente os russos usavam pontualmente o Orlan, o drone Orlan de reconhecimento, escrevemos isso no nosso livro, o Orlan 10, o Orlan 30, que é maior, etc. Hoje, o Orlan nem é mais tão utilizado, porque são mais de 40 modalidades de drones FPV, eu estou falando só drone FPV. Drone de fibra ótica, os russos foram pioneiros tecnologicamente a adotar o conceito de drone de fibra ótica que não sofre interferência de guerra eletrônica, porque justamente ele não utiliza sistema elétrico e, consequentemente, não tem uma banda de frequência. E, consequentemente, ele é relativamente vulnerável aos sistemas antidrones típicos de MAG, Medida de Apoio à Guerra Eletrônica, que é o VT-40, chamado Príncipe Vandal. Então, tudo isso modificou o teatro de operações, os aspectos táticos. Outra coisa que eu conversando com ele, ele me confirmou. Antigamente, colunas enfileiradas de blindados que os ucranianos continuam errando, porque estão seguindo a doutrina da OTAN. Não adianta ficar atacando os ucranianos que em curso, que fazem colunas enfileiradas de blindados, vão lá, a coluna é destroçada, como foi o ataque à Fazenda Bendim. Estão fazendo o manual da OTAN. Aquelas colunas enfileiradas de Striker, de Kirpi, de Kozak, de M113, é típico da OTAN. E então, o que acontece? Não se utiliza mais em corredores estreitos colunas enfileiradas, nem de tanque, nem justamente veículos de blindado de combate à infantaria. O que acontece? Geralmente são 2 veículos de combate à infantaria que vão operando, né? Depois de todo um ataque preparatório, eles chegam, vão fazendo a saturação diária, eles dão guarida para um APC, com um blindado de reconhecimento leve, chegar num determinado ponto que tem um abrigo, já imediatamente faz a operação de desembarque, os soldados, que tem que ser rápido, os caras têm que ser treinados para isso. Quando os caras desembarcam, eles já tem que saber para onde não é simplesmente sair correndo e ficar numa posição qualquer. Faz a operação de desembarque de forma simultânea. Os veículos de combate à infantaria continuam manobrando, fazendo todo um ataque de saturação, entendeu? Daí a importância dos canhões automáticos de 30mm, de 25mm, de alta cadência de tiro. E, consequentemente, isso dá sustentação para os grupos de assalto conseguirem se guarnecer numa determinada posição e se fixar numa posição. Falou que isso foi caracterizado. Podem ver que batalhas inúmeras que os russos fazem da direção Pokrovsk, etc., são 2 IFVs conjugados às vezes com um tanque, um MBT, e, consequentemente, os APCs chegam e fazem o desembarque. Ou os APCs saem fora, ou, né, eles são mesmo destruídos. Pasmem, tem um detalhe, tá? Que ele e outro com quem eu conversei falaram. Tem APC que é feito para ser destruído mesmo. Por quê? Porque com a destruição por um determinado drone, uma determinada artilharia daquele APC é veículo de transporte pessoal, permite detectar pelo radar de contrabateria de onde veio aquele disparo. Que aí, consequentemente, tem a geolocalização e tem o fogo de contrabateria que aniquila. Isso aí, tanto para os ucranianos quanto para os russos, se tornou bastante comum. Bastante comum. Ele lembra que ele falou, num determinado ataque, que ele, pelo rádio, ele conseguiu dar a posição dele e foi a artilharia que salvou ele, num ataque preciso. Quando ele foi ferido em combate, ele quase morreu. Então, ele falou que isso é uma tendência moderna, mas vai ter exército, Farinazo, que não vai querer saber da nossa live, não vai querer saber desse nosso testemunho, ou então não vai estudar os artigos técnicos, porque é russo,
etc. E vai querer continuar fazendo, né, em estrada pavimentada, fileira de 50, 30, 40 tanques. Oi? Até cair na obsolescência. Né? Até cair na obsolescência, ou até pegar o adversário com uso massivo de drones, FPV, e com artilharia com capacidade de saturação e integrada com drones ISR, que forneçam o reconhecimento de geolocalização, que aí vai ser aniquilado esse tipo de coluna blindada. Infelizmente, o exército vai continuar insistindo nisso, naqueles desfiles, naquelas paradas, naquelas colunas. Não existe isso mais na guerra moderna. Não tem como, não tem como. Principalmente quando o adversário tem muita consciência situacional provida por drone. Foi algo que ele corroborou.